Opa, bem-vindo à nova temporada do Podcred. É o podcast que vai te ajudar, te auxiliar para você voltar para o mercado, contratar crédito. E hoje a gente tem aqui, né, um tema bastante interessante que é renegociação estratégica de tributos. Como reduzir as dívidas da sua empresa, reestruturar a sua empresa de forma inteligente e organizada, claro, usando só o conhecimento. E para isso, hoje a gente tem aqui quem? Davi Machado. Então, estamos aqui de volta, né? Antes de tudo, já se inscreva no canal, envie esse vídeo, envie o nosso canal para alguém que você conhece, que tem interesse nessa área de crédito, e vamos juntos construir um país livre de dívidas, um país mais interessado de fato com a educação financeira. Nada mais que importante, nós chamamos o cara aqui que domina esse assunto, o Otávio. Fala um pouco aí, Otávio. Primeiramente, satisfação estar aqui no Podcred. Parabéns aí a todos os organizadores, você, Hermes, você também, meu amigo. Meu nome é Otávio Ouze, a gente trabalha com direito tributário, renegociação de dívidas tributárias. Hoje a gente está em 3 estados do Brasil, né? Brasília, onde fica a nossa sede, lá no Lago Sul, Unai, Minas Gerais, e também a gente está aqui em Goiânia. E estamos aqui, vamos desbravar isso daí, Hermes. Satisfação e muito obrigado, viu? Eita, hoje vai ser incrível, né? Porque direito tributário todo mundo sabe que tem, mas não sabe nem por onde começar e fica só aí como refém de um contador, e a gente sabe que tem que ser um especialista para cuidar disso, e é isso que a gente vai tratar aqui, né? E eu acredito que vai ser incrível, mas antes da gente avançar, tem que se inscrever no canal, né? Colocar o sininho, compartilhar esse vídeo com mais gente. E a gente vai aqui, então, falar sobre isso. Antes de mais nada, né? Bem-vindo aí, né? Espero que seja muitas oportunidades, porque isso daí é um conhecimento muito vasto. Aqui em 45 minutos a gente vai conversar um pouquinho com isso. Mas antes de falar, né? Quem que é Otávio, né? De onde você veio, como você surgiu, né? Quando eu conheci o Otávio, assim, eu falei, cara, mas esse menino tem... Menino, entre aspas, né? Mas, assim, ele é tão novo, mas é tão interessado nos negócios, né? Tem um grande escritório em Goiânia, né? Tem escritório ali em Brasília. Sim. Então, fala um pouquinho da sua história para a gente conhecer. Então, primeiramente, eu sou daqui de Goiânia. Uma pessoa que tem a mente virada para Deus, graças a Ele, tudo, quem crê nele dá certo, né? Essa é a minha visão. E eu comecei nessa jornada de dívidas logo cedo, e eu vi que é uma oportunidade, que o Brasil tem muita ineficiência nessa parte. Primeiro comecei na renegociação de dívidas bancárias, e eu vi que o brasileiro em si não tem planejamento financeiro. Sim. E por isso ele acaba enrolando ali, e aí vai virando uma bola de neve, e ele não consegue sair. Mas só que ao decorrer do tempo, depois de 2 anos nesse mercado, eu vi que tinha um outro mercado que era muito, também vamos falar assim, importante também, e que poucas pessoas davam interesse para ele, que é o mercado tributário. Sim. Hoje a maioria dos empresários tem dificuldade com isso, né? Uhum. Então eu migrei para o mercado tributário para poder ajudar os empresários nessa questão. Isso, e o interessante falar que esse mercado, né, esse é um oceano de oportunidade, né? Sim. E os empresários em si, eles estão tão atribulados com dívida, às vezes ele entra ali naquele fluxo de dívida e pensa que o fim é fechar o seu negócio, porque ele não consegue sair, né? É como se entrasse no oceano sem fundo, vai se afogando, sim, se afundando, quando vê, ele foi ali por um caminho. E eu sei, porque eu comecei também a pesquisar um pouco sobre esse mercado, eu vejo que existe várias oportunidades que um contador ele não consegue ter essa capacidade de orientação, né? De conhecimento, né? Porque ele fica limitado a uma atividade, né, Otávio? Então, o seu trabalho é fazer exatamente o quê? Assim, qual que é o ponto de início? A pessoa está com dívida. Que tipo de dívida? Assim, a gente está falando necessariamente sobre o quê exatamente, pessoal entender. Muito interessante sua pergunta, Hermes. Então, primeiramente, quero parabenizar todos os contadores do Brasil. Não é falta de competência deles, é porque muitas das vezes eles mesmos não sabem, entendeu? Que tem esses benefícios, como utilizar para o cliente dele. E hoje o problema do empresário brasileiro é o quê? Ele vai muito por ouvir o fulano falar que tem que fazer isso.
entendeu? Sim. Então ele vai lá no contador dele e fala, não, o fulano falou que tem que fazer isso, eu vou lá fazer. E não necessariamente é isso, entendeu? O empresário, o problema com o contador, o quê? Ele não sabe renegociar uma dívida. Sim. Ele vai usar o refis não é sempre que tem, entendeu? Sim. Tem O refis é uma campanha É. anual que dá um Sim. desconto em impostos, é isso, né? Aí, às vezes, o empresário vai tentar utilizar o refis que o contador dele sabe fazer. E ele sabe fazer o refis, que entra lá no ECAC, consulta lá e faz. Mas só que o quê? Tem várias outras maneiras da gente fazer essa renegociação dessa dívida. Tem, por exemplo, a gente pode usar a transação tributária, a gente pode fazer a recuperação de créditos e compensar essa dívida. São vários cenários, mas a gente precisa primeiro analisar, Hermes. Entendeu? Então, assim, hoje, vamos supor, chegou lá no meu escritório um empresário que está, assim, desesperado. De impostos, a gente está falando de tributos que são pagos ao governo federal, Certo. né? E ele não conseguiu, por um bom tempo, pagar esses tributos, né? O que é feito de início? Assim, quando esse empresário chega aqui, ele te procura, Otávio, eu não consigo mais pagar e eu estou sendo ameaçado, não sei se existe uma notificação da própria Receita. Como que funciona esse trâmite, assim, entre esse diagnóstico e qual que é o caminho? Como que esse empresário chegou até aqui? Então, inclusive, há 2 semanas atrás, a Receita estava notificando aí muitas pessoas que não fizeram imposto de renda, não comprovaram, né? A Receita enviou uma carta para você, Sim. ou estadual, tanto faz, e o que? Ela vai querer saber o porquê que você não declarou realmente isso, que tem muita gente caindo na malha, e principalmente nesse governo atual, ele está precisando arrecadar dinheiro. Dia 7, salvo não me engano, desse mês, o impostômetro, pra você ver uma coisa interessante. Impostômetro? Se você for lá em São Paulo, você vai ver o quanto que o governo já arrecadou esse ano de imposto. Sabe quanto que ele arrecadou esse ano, até agora, de imposto? Faz um chute aí, Hermes. Ixi, meu Deus, eu não tenho. Assim, mas é para bilhões, né? 3 trilhões o governo arrecadou de imposto. Se você for aí no seu celular colocar impostômetro, você vai ver aí. O negócio, você vê em tempo real quanto tá arrecadando. E é tão interessante para você ver 3 trilhões. E mesmo assim, o governo tá gastando mais. A média, se eu salvo não me engano, quando eu olhei, o governo estava gastando só esse ano 4 trilhões. Uau! Então, para você ver que o governo está gastando mais do que arrecadando. Isso então, o que você está falando para mim que essa conta vai chegar, essa cartinha vai chegar para quem não está pagando em dias e está com problema. Está querendo compensar os gastos dele, né, Hermes? Então, ele vai ter que arrumar algum jeito de sangrar o empresário, qualquer jeito para arrecadar, para conseguir pagar as contas, né? Muito importante a gente fazer esse adendo. Então, o primeiro passo é você fazer uma análise, um diagnóstico, entender o que tem naquele CNPJ e ver que dívidas que são essas. A gente primeiro tem que analisar ali o cliente, ver se as dívidas dele é com a União, o que realmente é, né? A gente destrincha ali e o que? A gente vai ver o que realmente a gente consegue fazer com esse cliente. Sim. Porque tem cliente que talvez ele pagou mais imposto que deveria, a gente consegue reconstituir ele, entendeu? Para pagar os débitos vencidos, a gente consegue fazer uma estratégia, vamos falar assim, bem efetiva e que ajuda o empresário a sair daquela corda no pescoço e dar um fôlego para ele. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui de Goiânia que ele estava pagando todo mês aí em torno de 120 mil reais. Uau. De DAS ali, tava rochado. A gente fez um estudo dos últimos 5 anos do que ele pagou de imposto. E a gente conseguiu reconstituir para ele na média aí de 1,5 milhão para você ver. Uau. E ele vai abatendo nas próximas parcelas. Entendeu? Então, quando você fala de reconstituir, né, antes do Davi avançar aqui para uma pergunta, você está falando que é possível a gente entender que esse empresário pagou tributos a mais, que isso pode virar crédito. Sim. Isso que eu estou entendendo. Sim. Então, automaticamente, o seu trabalho encontrou 1 milhão e pouco de débitos indevidos, Sim. que virou crédito,
E que esse empresário paga 120 mil mês, então ele não vai pagar mais durante um bom tempo. Não é necessariamente que ele não vai pagar esses 120 mil. Vai compensar alguns ali por exemplo, ele abaixou para 20 e poucos mil, entendeu? Entendi. É algo significativo, né? Uau. Comparado. Mas alguns critérios ali não vão conseguir compensar. Ele vai ter que tirar do bolso. Mas se você colocar aí menos 100 mil todo mês do seu caixa, você vai conseguir ter um caixa mais tranquilo, né? Sim. Então, a gente faz toda essa... arquiteta tudo Esse isso para facilitar para o empresário. Então, o que você está falando para mim que vai ver que tem empresa que está morrendo afogada, que está indo para o buraco, ela pode ter créditos dentro da Receita Federal e ela nem sabe. Tem muitas empresas que é isso, que conseguem fazer essa recuperação, mas o que? Tem que ser de forma estratégica. Isso. Tem muitas pessoas que estão fazendo isso, mas com gente que não tem capacidade de entregar para elas. Por exemplo, tem muitos empresários aqui em Goiânia de postos de combustíveis. Sim. Eles fizeram essa reconstituição e a maioria caiu. E o quê? Aí vão falar, o transtorno está causado. Que você foi mexer com o leão, como se diz. Uau. Ele vai querer te morder de novo, né? Ixi. Aí vem multa. Porque o quê? Você tem que fazer de uma forma estratégica, entendeu? Sim. Por exemplo, produtor rural, ele não sabe. Mas na folha, quando ele paga o funcionário dele, tem um imposto lá escrito salário educação. Que, salvo não me engano, é 5,8 que desconta na folha. Eu acho que é 5,8. Tem que até olhar aí. Esse 5,8... ele sendo pessoa física, ele não tem necessariamente que pagar esse 5,8, entendeu? Então a gente consegue recuperar isso daí, entendeu? Legal. Esse é o principal ponto, né? Por isso tem que ter pessoa capacitada para estar nessa negociação. E hoje, no cenário atual, quais são as principais estratégias que realmente funcionam quando se fala em reduzir tributos e, de fato, realinhar o caixa de uma empresa? Quais são os principais problemas que os empresários enfrentam hoje na questão de tributos e quais são as estratégias inteligentes, eficientes de fato para esses empresários? Muito pertinente sua pergunta, parabéns aí, Davi. Então, hoje os empresários, a principal dificuldade dele nesse cenário que eu vejo hoje é que o que? Ele quer omitir o máximo possível. Mas só que ele anda numa linha tênue, né? Vamos falar assim, Hermes. Por quê? Tem conciliação de cartão de crédito. Às vezes ele só nega muito. Só que qual que é o problema? A maquininha de cartão, o forte dele é a maquininha de cartão, mas não tem como ele fugir. Sim. Igual semana passada, teve um empresário que tentou fugir, ele não quis fechar com a gente porque um contador falou que ia fazer mais barato. A gente tem contabilidade também, temos mais de 6 contadores lá no escritório. E o que? Ele pediu para mandar tudo zerado. Na verdade, não mandar tudo zerado, mas mandar ali uns 30% abaixo. Uau. Aí chegou a notificaçãozinha da Receita para ele. Multa, juro, mora. E o empresário fica louco, né? Porque o problema do empresário, não só do empresário, do brasileiro, é que ele só gosta de tudo na última hora, né? Quando bate na porta aqui e tá lascado. Você sabe disso, você mexe com isso, né? Com o mercado de crédito aí. E o que? Com isso, esse empresário que dava em torno de 1 milhão e pouco, que ele omitiu lá, ele levou uma multa, foi estrondosa, cara, eu esqueci aqui agora, mas foi em volta de uns 300 mil a multa que ele levou. Entendeu? Sim. Então a gente tem que saber analisar o cliente, o empresário brasileiro, por causa desse motivo que perdão, qual que é o seu nome? Davi. O Davi falou. Porque o empresário, o problema dele é que ele não tem um controle do caixa dele. Segundo ponto, ele não sabe o que entra, o que sai, que é o caixa, certo? E ele não tem uma conciliação bancária ali. E ele não sabe precificar o produto dele. Então, com isso, faz com que vira uma bola de neve ali. Ele não tem gestão efetivamente da empresa dele, causando esses erros. E o que? A gente, na nossa consultoria, a gente ajuda ele em todos esses pilares, entendeu? Porque o que pode acontecer também é um erro de precificação, né? Porque, teoricamente, né, quem que deve pagar esse imposto? Né? Sim. O empresário pode ser que ele esteja trazendo essa carga toda para ele, né?
Sim. E ele tem que o quê? Precificar o produto e entender que quem paga o imposto de fato é o consumidor final. Também, Né? um negócio interessante para a gente colocar aqui, por exemplo, distribuidora, supermercados, eles têm produtos monofásicos, Sim, que já é taxado lá na indústria. sim, sim. Bebidas, por exemplo, a distribuidora, ela tem isenção de muitos produtos ali, e ela não sabe. E ele paga esse imposto novamente, entendeu? Uhum. Então também, o empresário, voltando à pergunta do Davi, ele não sabe identificar em qual modelo que ele deveria estar, se é no simples, no lucro real, no presumido. Isso identifica muito, é o que a gente falou no começo. O empresário vai no achômetro. Eu acho que isso, eu ouvi o fulano falar que é isso e realmente não é. Tudo tem que ser estratégico, você tem que montar ali com o seu contador ou com o seu advogado uma forma estratégica de se pagar menos imposto. O achômetro vai levar o impostômetro a crescer cada vez mais, né? Por isso, como você disse, essa gastança descontrolada do governo vai gerar com que o governo venha atrás de mais impostos. E o empresário, sem um acompanhamento de fato eficiente, ele vai pagar o imposto e o governo vai achar bom, né? Não vai ter o que reclamar. Por isso que, como você disse, na minha percepção, eu pensava que as pessoas pagavam mais. Mas então tem casos até da pessoa ter crédito dentro da própria Receita Federal, né? Sim, tem muitas empresas que têm créditos aí e muitos benefícios. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, na pandemia, muitas empresas não precisavam pagar imposto, com um benefício que esqueci o nome aqui agora, até vou pegar aqui no celular para eu lembrar. Sim. Mas na pandemia tinha muita empresa que não precisava pagar imposto. Sim. E o que? Você pagou na pandemia. Tem como você recuperar esses impostos que você pagou na pandemia, que você não necessariamente tinha que ter pagado. Uhum. Você acha que isso é uma estratégia do governo para arrecadar mais? Ou simplesmente é uma falta de interesse do empresário de tentar buscar informação? Então, Hermes, eu acho que é ambos, entendeu? O governo quer arrecadar mais, certo? Algo interessante, a notícia que saiu recente, que o Brasil, ano que vem, vai ser um dos países que mais pagam impostos no mundo, 28%. Uau. Aí separa o empresário que continuar no modo arcaico, que antigamente ninguém preocupava com receita, não. Você sabe disso. Sim. Não sabia nem que... Agora que vem modernizando com esses computadores que a Receita aí, cruzamento de informação, tá uma loucura. Agora, realmente, o pessoal tá começando a preocupar. O problema é esse, entendeu? Sim. E ele só preocupa quando bate na porta, entendeu? Assim, o grande problema que eu vejo é que falta conhecimento, informação. Sim. Porque o empresário, a gente está falando de um produtor rural que ele, às vezes, recepcionou toda uma estrutura familiar e continuou naquele ciclo e não entende tributos, né? E está ali fazendo seus negócios. A gente está falando, às vezes, de um empresário que começa um negócio na porta da sua casa e depois esse negócio virou um grande negócio, né? Então, as dívidas, ela tem dois objetivos aqui, pelo que eu estou entendendo desse bate-papo nosso, né? Ou ela pode te levantar através do conhecimento, né? Ou ela pode te derrubar e você ficar ali o resto da sua vida e até chega a penhorar bens, né? Entra com execução, né? Eu acho que o principal erro do empresário hoje é querer fazer tudo sozinho, né? Que ele não sabe o que fazer e vai procurar fazer da forma dele ou até mesmo da forma do contador dele e não procurar um especialista, entendeu? Sim. O problema realmente eu acho que é isso, efetivo. E hoje tem muitos benefícios que pode ajudar o empresário a sair do fundo do poço. Tem a transação tributária, a gente pode fazer essa recuperação de crédito. Tem muitos cenários. Hoje na empresa, por exemplo, a gente tem um produto lá que a gente consegue emitir a CND para o empresário, entendeu? Se ele tiver com dificuldade ali, precisando tentar entrar numa licitação, algo nesse sentido, entendeu? A gente tem muitos produtos. Se a gente sentar e analisar ali realmente com o empresário, a gente consegue ajudar ele. A gente pode usar um exemplo prático aqui de cálculo, acho que é bacana para a pessoa que está assistindo. Por exemplo, aqui, a pessoa ela deve aí 1 milhão. Chegou na sua mesa, o que você vai fazer, assim? Qual que seria o caminho, assim? Então, eu não posso passar aqui o remédio, né? Senão eu paro de vender. Mas, mano,
muito pertinente sua pergunta. Uhum. O que a gente consegue com a transação tributária? Qual que é a diferença de transação tributária pro refis ali? Que o refis Sim. só existe algumas vezes e ele serve para, vamos falar, entre aspas, para todas. O que a transação tributária faz? A gente já volta nessa pergunta sua. A transação tributária, ela vai analisar o perfil da empresa ali. Certo. Nessa transação tributária, ela vai ver o que é a capacidade de pagamento tudo da empresa. Capacidade de pagamento, você trabalha com bancário, você sabe que tem o rate, não tem? Sim. Lá tem a CAPAG, capacidade de pagamento. Lá tem de A, B, C, D. Nossa, então... Quanto pior for, quanto é o contrário. Quanto pior for, melhor é para negociar, entendeu? Uau. Se for D ali, eles conseguem 70% de desconto, na maioria das vezes, e parcelar em mais de 120 vezes. Nosso cliente vai ser tudo dele, né? Pois é, vai roubar nossos clientes. Mas só que o quê? O bancário é diferente da Receita analisar isso, Sim, entendeu? entendi. Bom, se fosse desse jeito aí, tava lindo, Hermes. Mas com isso, o quê? É um dos fatores que consegue ajudar. O problema é que o quê? Tem muito empresário que tá com a CAPAG A. Então é muito difícil conseguir desconto. Aí a gente tem que bolar uma estratégia, mostrar pra Receita que esse cliente aí tá com... Não é verídica essa CAPAG dele A gente tem que tentar organizar uma forma de voltar a CAPAG dele por mais ruim possível, entendeu? Então, resumindo, só o lascado tem a oportunidade de ganhar direitos na recuperação tributária. Na maioria das vezes, sim, entendeu? Mas a gente consegue criar um mecanismo ali para ajudar todos. E hoje a gente atende... Nosso escritório, pra você ter noção, Hermes, aparece mais de 20 empresas diárias. Uau. A gente atende empresas do Brasil, Rio Grande do Sul, Brasil todo hoje a gente atende. Não é à toa que hoje a gente tem mais de 3 escritórios espalhados aí pelo Brasil. Nosso escritório de Brasília tem mais de 2.000 metros quadrados lá no Lago Sul. Inclusive, tá convidado para ir lá. Eu vou lá, quero aquele almoço. Entendeu? Né? Na hora, lá no pontão. Se você que tá assistindo aí tiver com problemas de dívida tributária, será um prazer recebê-lo você também no nosso escritório. Ok. E é isso aí. Fala Vamos um pouco para a próxima gente, pergunta. Quando se trata dos programas do governo, como refis, como parcelamentos especiais, quando vale a pena para o empresário e quando não vale a pena? Então, isso é que eu acabei de falar pro Hermes, que o quê? O problema é que o refis é temporário, né? A transação tributária não é. Então, o quê? O refis ele é meio engessado. O problema é que é esse. Como ele é engessado, só tem algumas vezes... Quando o governo realmente está precisando arrecadar, né? Sim. Por exemplo, acho que mês passado ele ia acabar aqui no Goiás, salvo não me engano. Aí o governo precisando arrecadar colocou mais um mês. Então, o problema do refis é esse, que ele serve para todos. Todas as empresas conseguem pegar, a maioria. Só que na transação tributária, dependendo do seu cenário, da sua empresa, você consegue algo mais vantajoso aí. Sim. Olha, que legal, assim, é um assunto, né, que nos chama a atenção, porque, vamos ser bem prático, para você que é empresário, que hoje tem tributos que estão atrasados, não pagos, o trabalho aqui que o Otávio está falando, que de fato você precisa de um especialista, não tem como fugir disso. Você pode ir para o seu contador, conversar com ele. Ele pode até tentar fazer algo que o governo lança de forma temporária. Mas essa capacidade estratégica tem que, de fato, ter um profissional. Sim. E o trabalho se resume em entender o contexto desses tributos, entrar com estratégia ali junto à Receita Federal, à Procuradoria, né? Sim, e falar assim, isso. E falar assim, olha, essa empresa, ela precisa desse suporte, e a gente está falando aí, se você deve 1 milhão, está falando de desconto até 70% da dívida, né? Sim, sim. E parcelar o restante em 145 vezes, né? Que é o básico, mas existe outras negociações que pode ir até além disso, né, Otávio? Sim. É possível. É possível, e o quê? A gente está no mercado há mais de 25 anos, né? Então, a gente não é uma empresa que nasceu ontem. A gente tem legado, a gente atende marcas aí que tem anualmente mais de 300 milhões de faturamento. Então, a gente não tá para brincadeira. A gente faz para executar e entregar qualidade. E a gente não cobra dinheiro adiantado, Hermes. A gente entrega só no êxito. Coisa boa. Você pode ver.
Hoje tem muita gente aqui que eu conheço que só cobra antecipado. Mas a maioria do pessoal que eu conheço que cobra antecipado não entrega produto. E o principal diferencial da Cadastral Digital é o quê? Que a gente só entrega no êxito. Sim. Quando a gente reduzir sua dívida, a gente entregar todo o serviço pronto. A gente não pega dinheiro antecipado. A gente não gosta daquele cliente desesperado ligando aqui te cobrando. Não. Nosso patamar já é outro. A gente não gosta de dor de cabeça. Legal. Você pode ver que meu celular, quando tiver que você nunca vai ter alguém ligando, falando, não entregou o serviço, que não sei o que, não sei o que lá. Não. A gente é diferente. A gente só trabalha com esse porque a gente conhece o nosso produto e a gente sabe que a gente faz, entrega com qualidade. Excelente. E como o uso da tecnologia ou diagnósticos financeiros, como nós temos da Brasil Crédito, vamos falar um pouquinho aqui, pode prevenir com que esse empresário não se caia com problemas tributários. Como o uso da tecnologia hoje ajuda o empresário a se prevenir? Muito pertinente essa pergunta, parabéns aí, Davi. Então, se falando de tecnologia, hoje tem muitas tecnologias que podem facilitar ali o empresário, principalmente a tecnologia aí da Brasil Cred, as consultas, né? Hoje, uma das melhores plataformas de consultas que eu acho que tem, que ela é barata, vamos falar, e consegue mostrar ali como é que está com o diagnóstico financeiro, o que é tudo do empresário, né? E qual que é a importância de ter um diagnóstico financeiro, Hermes? É você poder analisar ali e ver o que realmente você vai fazer primeiro. Sim. Você agir com estratégia. Isso é a importância do diagnóstico financeiro aí. Isso. Então, pessoal, acredito que ficou aqui bem claro, né? Hoje nosso bate-papo aqui falando um pouquinho sobre recuperação tributária, né? De forma inteligente, estratégica, né? E eu quero abrir aqui um espacinho para nossa publicidade, né? Porque senão pode crédito aí, precisa... E aí? Então, como o Otávio estava falando aí do diagnóstico financeiro, hoje na Brasil Crédito nós temos um sistema de consulta onde nós entregamos de fato para a empresa do cliente e até para pessoas físicas o que está acontecendo, como está esse cliente perante a Receita Federal, como a Receita Federal está enxergando esse cliente, como os bancos vão enxergar esse cliente, quais dívidas estão para vencer, quais dívidas já venceram. Então o diagnóstico ele acata de uma forma bem ampla a questão das empresas em questões de dívidas, tanto com a União, em dívidas tanto com a Receita, em dívidas de todas as formas. Então a tecnologia está aí para ajudar, né? As pessoas ficam matutando a cabeça aí, de vez de fazer da forma mais fácil, como esse diagnóstico financeiro entrega, mas também nós temos outros serviços também que previne ou acata quando esse cliente não conseguiu se prevenir, como nós também temos a negociação do CADIM, nós trabalhamos também com a negociação em dívidas com a União. Então é de uma forma muito ampla que a Brasil Cred consegue ajudar esse empresário, assim também como o nosso colega Otávio pode estar ajudando esses empresários aí que antes de cair ou depois que já caiu num buraco aí e na boca do leão. Isso, então só para você entender, né? O Otávio aí com a Cadastro, né? Cadastral Digital. Cadastral Digital é o nosso parceiro número 1, né? Nesse produto. Então, se você tiver interesse, nos procure, a gente faz esse diagnóstico ali. Inicial é bem superficial, né? Ele mesmo que traz a estratégia, que traz ali a direção, que consegue ter mesmo essa capacidade de fazer com que você alavanque o seu negócio. E aproveitar aqui esse momento, né? Falar para você, se inscreve no canal, a gente vai ter outros conteúdos como esse daqui. E abrir um espacinho aqui para o Geric, né, que é um dos nossos principais produtos hoje dentro da Brasil Cred, que é um produto focado para construtor civil, para aquele loteador também, né? A gente está com estratégia de captar recurso para você que quer fazer um loteamento, né? A gente hoje tem um contrato aí com um fundo que capta esse recurso, então a gente faz todo o projeto, estratégia, tanto para o construtor civil que quer também gericar a sua construtora junto à Caixa Econômica Federal. E no mais é isso, agora vamos aqui para os finalmentes com o Otávio, né? Eu queria que você falasse mais um pouco aí, finalizasse para a gente estar encerrando aqui esse episódio. Então, eu gosto de falar para os meus clientes que tem uma coisa muito importante. Não tem dívida que não possa ser reestruturada. Sim. A dívida não é só dinheiro. Se fosse dinheiro, estava fácil a gente pensar assim. É falta de parceiro, planejamento certo. Então, a gente pega na sua mão, a gente te ajuda. Tanto que, por exemplo, semana que vem eu tenho um cliente que vai sair lá de São Paulo para vir aqui.
você ver, o cara vai rodar mais de 1.000 quilômetros. Uau. Se a gente não tivesse credibilidade e nome no mercado, você acha que o cliente ia rodar mais de 1.000 quilômetros para vir aqui? Fechar não comigo? roda. Ele preferiu sair da cidade dele, que tem vários, mas por causa de indicação, ele veio pra cá pra fechar com a gente. Então, a gente tem muita certeza do que a gente faz, e principalmente que essa nova reforma tributária aí, que vai vir, o governo tá vindo cada vez com mais força de arrecadação, e a gente tá aqui para te ajudar, principalmente com a reforma tributária nova, montar uma estratégia aí para sua contabilidade. Se você é contador, tá com um cliente com dívida tributária, chame a gente. Estamos aqui dispostos a fazer parceria. Hoje, nosso principal forte nem é pegar cliente final, Hermes. Uma coisa interessante. Legal. A gente pega muito parceiros, entendeu? Que manda traz muito a pra demanda, gente. né? E a gente gosta de bonificar bem os nossos parceiros. E se você tiver aí, pode chamar a gente, Cadastral Digital. Meu nome é Otávio Ouse aí, se você quiser me seguir no Instagram. E a gente está aqui para te ajudar. Tanto você empresário quanto parceiro aí, uma nova fonte de renda para você também. Isso. E que mensagem você deixa para esses empresários que hoje está engessado por dívidas e que quer reerguer sua empresa? Muito obrigado pela pergunta, Davi. Então, eu acho que o empresário tem que acreditar ali, né, que tudo é possível. Nada é impossível para aquele que crê, né, Hermes? Isso. E montar como eu falei para você, um planejamento estratégico ali com alguém, não necessariamente conosco, mas com alguém que conheça do assunto. Sim. Entendeu? E possa te pegar na sua mão e tirar dos caminhos. Isso. Um mentor, vamos falar assim, né? Que o pessoal agora tá gostando de falar mentor. É coach? Como é que é? Coach? Pô, vai brigar não, aqui, acho né? que o coach já passou, né? Coach já passou. Mentor. Mas um mentor que vai te ajudar ali a discernir o caminho certo. Sim. E fazer com que você gaste menos tempo, né? Que hoje o maior bem que a gente tem é o tempo. É verdade. Entendeu? O dinheiro tá no tempo, né? Uma última pergunta que eu gostaria de fazer para nós caminhar para o encerramento, né? Onde o público pode te encontrar ou saber mais sobre o seu trabalho? Muito obrigado pela pergunta, muito pertinente, Davi. Então, se você quiser, tá com problemas de dívidas tributárias, querendo ajuda aí para diminuir seu imposto, a gente consegue reduzir imposto também de forma estratégica. Tem clientes aí que pagava, como você viu aí, 120 mil, a gente conseguiu abaixar para 20 mil com a estratégia tributária, a transação tributária, Sim. Entendeu? Pode nos seguir no Otávio Ouse ou Cadastral Digital. A gente tem 3 escritórios de portas abertas para você aí, Goiânia, Brasília, Unai, Minas Gerais, e estamos aqui dispostos. Muito obrigado mais uma vez, Hermes, Davi, pela oportunidade aqui de conversar com vocês e trazer mais para o povo brasileiro essas visões que muitos não têm. Então, resumindo, meu amigo, precisando aí de trazer, né, uma resposta para sua empresa, para essa dívida, né, não deixe de procurar. Eu quero aqui falar para você que o nosso próximo episódio do Podcred tá incrível, não perca. Então na próxima semana a gente tem outro episódio aí para você. Obrigado, Otávio. Satisfação é minha, muito E obrigado. a gente vai chamar mais depois você aqui para falar sobre cada produto e tal, porque sim. Hoje a gente deu tipo assim um tudão, né? Mas a gente sabe que esse assunto ele é bem detalhado, tem muita coisa para falar. Tem que ser mais estrategicamente, né, pra gente discernir aqui e conversar, mostrar pro pessoal. Mas muito obrigado, pessoal, mais uma vez, e parabéns aí pelo Podcred. Opa! Isso aí, pessoal, com pensamento voltado a Deus, nós encerramos mais um Podcred, né? E o próximo episódio tem muita coisa que vem aí, né? Vamos falar um pouquinho como você vai levantar o seu recurso usando o seu imóvel sem precisar vender. Então, tá espetacular. Acompanhe, compartilha esse aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar para aquele amigo que vai estar interessado também e aquele empresário que está com a corda no pescoço. Um grande abraço, até o próximo episódio. Fui!